Todo fã de Harry Potter se lembra da cena do filme de Prisioneiro de Azkaban em que Harry ataca o professor Snape, né? A treta acontece na Casa dos Gritos, com Hermione, Rony, Sirius e Lupin assistindo de camarote. Só que depois disso, a vida segue normal e a gente não vê o Snape nem sequer pedindo uma punição severa pro Harry. Severo. Enfim, isso não é no mínimo estranho? Então, no livro não é assim. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Esse vídeo aqui marca a estreia de um novo quadro aqui no canal. O No Livro Não É Assim. Nesse quadro eu vou mostrar pra vocês aquelas adaptações dos filmes que acontecem de forma completamente diferente nos livros. A gente sabe, a gente entende que é impossível colocar todo o conteúdo de um livro dentro de um filme. Afinal, é muita informação e muitos detalhes para serem adaptados. Mas o fato é que pontos bem importantes acabaram sendo deixados de lado nos roteiros dos filmes de Harry Potter. Neste primeiro episódio, nós vamos voltar ao terceiro filme e livro da saga, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mais especificamente no momento em que Harry, Hermione e Rony estão frente a frente com o Snape na Casa dos Gritos, enquanto eles tentam descobrir a verdade sobre o passado de Remo Lupin, Sirius Black e Pedro Pettigrew. Tudo começa quando um cachorro arrasta Rony pela passagem secreta até a Casa dos Gritos, aliás, um cachorro bem grandinho, né? Lá os garotos descobrem que Sirius era o cachorro, aquela era a sua forma animaga. Então Harry parte pra cima de Sirius, mas Lupin chega na hora e aí os garotos descobrem que Sirius e ele eram amigos. Só que o nome de uma terceira pessoa é mencionada nesse momento, alguém que pra Harry, Rony e Hermione, assim como para a comunidade bruxa, estava morto. Esse alguém era Pedro Pettigrew, um outro amigo dos pais de Harry, que todos achavam que tinha sido morto por Sirius Black. Uma coisa é fato, Harry, Rony e Hermione acreditavam que eles estavam correndo grande perigo ali, já que até onde sabiam, Black era um assassino que tinha traído os Potter e que tinha fugido de Azkaban para encontrar e destruir Harry Potter. Então, quando Severus Snape aparece de surpresa na Casa dos Gritos, teoricamente, o trio de ouro deveria ter ficado aliviado, certo? Mas Harry precisava saber mais. Ele queria desesperadamente entender o que Sirius e Lupin estavam dizendo afinal. Harry tinha muitas dúvidas sobre o que de fato tinha acontecido na noite em que Voldemort matou seus pais. Até aquele momento, ele tinha certeza de que o traidor dos pais dele era Sirius Black, mas agora o nome de Pedro Pettigrew tinha surgido do nada como verdadeiro traidor. Então, quando Snape parecia ter tudo sob controle e fez sinal para que os garotos viessem com ele, Harry pega a varinha de Hermione e lança um Expelliarmus no Snape. Os amigos de Harry ficam extremamente surpresos e até meio apavorados com a ação repentina do garoto. Harry, o que foi que você fez? Atacou um professor! Galera, vocês já pararam pra pensar nisso? Harry atacou um professor, e o pior, esse professor era ninguém menos que Severo Snape. E como vocês bem sabem, Snape não era o maior fã do Harry, muito pelo contrário, né? Snape usava qualquer oportunidade que tinha pra punir Harry e seus amigos, Rony e Hermione. Ou seja, não seria essa a oportunidade perfeita pro professor de poções, pelo menos pedir a expulsão do Harry da escola? Pelo menos pedir. Vejam, em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Harry e Rony chegam em Hogwarts no carro voador do Sr. Weasley, depois de terem sido vistos por trouxas, Snape deixou claro que se fosse por ele, os garotos teriam sido expulsos da escola. Vejam só. Silêncio, disse Snape outra vez. Infelizmente, vocês não fazem parte da minha casa, e a decisão de expulsá-los não cabe a mim. Vou buscar as pessoas que têm esse prazeroso poder. Esperem aqui. Assim, no caso do Harry ter atacado o Snape, eu acho que ainda assim Dumbledore não permitiria que o garoto fosse expulso de Hogwarts. E ele ainda provavelmente teria dado uns 50 pontos pra Grifinória só porque sim, né? Mas é sério que vocês não acham que o Snape não iria pelo menos reclamar? Ele não iria pelo menos tentar fazer com que o Harry fosse punido de maneira exemplar? Ainda que não fosse expulso? Pois então, só que no filme a gente não vê nada disso. Harry ataca o Snape e fica tudo por isso mesmo. Snape não reclama com Dumbledore, não pede nenhuma punição pro garoto, nem mesmo uma detençãozinha. E ninguém mais fala sobre o assunto, e é poucas ideias. Mas no livro, não é assim. Vocês nunca se perguntaram por que o Harry não sofreu nenhuma punição por ter atacado um professor? Vamos lá. Vamos ver o que realmente aconteceu. Para começar, não é só o Harry que ataca o Snape.
Levados pelo calor do momento, Hermione e Rony também ajudam o amigo a desarmar Snape. Mesmo sem combinar, o trio lança feitiços ao mesmo tempo, nocauteando o professor. Veja só o que diz o livro. Expelliarmus! Berrou Harry. Só que sua voz não foi a única a gritar. Houve uma explosão que fez a porta sacudir nas dobradiças. Snape foi levantado e atirado contra a parede. Depois escorregou por ela até o chão. Um filete de sangue escorrendo por baixo dos cabelos. Fora nocauteado. Harry olhou para os lados. Rony e Hermione também tinham tentado desarmar Snape exatamente no mesmo instante. A varinha do professor voou no ar, descrevendo um arco e caiu em cima da cama, ao lado de Bichento. Você não deveria ter feito isso, censurou Black, olhando para Harry. Devia tê-lo deixado comigo. Harry evitou o olhar de Black. Não tinha certeza, mesmo agora, de que agira certo. Atacamos um professor! Atacamos um professor! Choramingou Hermione, olhando assustada para o inconsciente Snape. Ah, vamos nos meter numa confusão tão grande. Bom, depois dos eventos caóticos daquela noite, Snape poderia voltar a Hogwarts com argumentos mais do que convincentes para punir severamente Harry, Rony e Hermione. E de quebra, tirar bem uns 350 pontos da Grifinória. Concordam comigo? Mas ele não fez isso. E existe uma razão para ele não ter feito isso. Razão essa que foi retumbantemente apagada do roteiro do filme. Mas vejam só o que diz o livro. Aqui nós temos Snape conversando com o ministro Cornélio Fudge. Que corte feio você tem aí, obra do Black, suponho. Na realidade foram Potter, Weasley e Granger, ministro. Não. Black havia enfeitiçado os garotos. Vi imediatamente. Um feitiço confundo-os a julgar pelo comportamento deles. Pareciam acreditar que havia a possibilidade de o homem ser inocente. Não foram responsáveis por seus atos. Por outro lado, a interferência deles talvez tivesse permitido a Black fugir. Os garotos obviamente pensaram que iam capturá-los sozinhos. Já escaparam com muita estrepulia até agora. Receio que isso os tenha feito se acharem superiores e, naturalmente, Potter sempre recebeu uma extraordinária indulgência do diretor. Então, Snape diz para o ministro da magia que Harry, Rony e Hermione estavam sob o efeito do feitiço Confundos lançado por Sirius Black, e por isso ele achava que o trio não poderia ser responsabilizado pelas ações que tomaram. E foi assim que Harry, Rony e Hermione saíram ilesos, sem nenhuma punição, depois de terem atacado um professor. Agora, a partir daqui a gente começa com as teorias e opiniões, porque tem gente que acha que essa versão do Snape foi apenas uma desculpa para tentar justificar sua falta de ação diante da ousadia dos meninos. Tipo, um professor de Hogwarts ser desarmado por 3 estudantes? Isso seria um grande golpe no ego de Snape, e nós sabemos o quão orgulhoso ele é. Não é? Então ele teria contado essa versão, porque seria menos ruim para a imagem dele se ele tivesse sido atacado por 3 alunos enfeitiçados. Também existem aqueles que acreditam que Snape só contou aquela versão para proteger o Harry e impedir que ele fosse expulso de Hogwarts, porque talvez ele pensasse que se o ministro soubesse que o trio era realmente responsável pelo ataque ao professor, ele não teria alternativa senão expulsar Harry, Rony e Hermione. Mas também tem aqueles fãs que acreditam na letra pura do texto, ou seja, acreditam que Snape realmente pensou que Black tinha enfeitiçado os garotos e que ele estava simplesmente contando sua versão honesta dos fatos. Bom, sinceramente eu acredito que Snape realmente pensou que Harry, Rony e Hermione tinham sido enfeitiçados por Sirius e que por isso ele foi atacado por eles. E o motivo de eu pensar isso é por causa do padrão de comportamento do Snape. Vejam, quando Harry atacou o Draco com o Sectum Sempra, essa ação do Harry foi grave o suficiente para ele ser expulso da escola. Ele poderia ter sido expulso da escola. Inclusive, a própria McGonagall diz para ele que ele teve sorte de não ter sido expulso de Hogwarts. Porém, embora Snape aparentemente não tenha pedido que o Harry fosse expulso, ele conseguiu que o garoto ficasse de detenção durante todos os sábados restantes daquele ano. Ou seja, da maneira como eu vejo, se Snape realmente não pensasse que Sirius tinha enfeitiçado o trio, se ele sequer sonhasse que eles tinham atacado ele por intenção própria, certamente Harry, Rony e Hermione teriam sido punidos por isso, nem que fosse cumprindo detenção. Mas e vocês, o que acham? Acham que o Snape quis proteger o trio, impedindo que eles fossem expulsos? Acham que ele inventou a história deles terem sido enfeitiçados para proteger o próprio ego dele? Ou assim como eu, vocês acham que ele realmente pensou que o trio tinha sido enfeitiçado por Sirius? Deixa aí nos comentários.
A essa altura vocês já sabem que podem se tornar membros da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, vocês passam a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Façam como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoiem ainda mais o Wizarding Bruno. Sejam membros da Ordem do Patrono. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Accio Nox.